E o Júnior vai compartilhar a palavra com a gente hoje. Que Deus abençoe e que teu coração esteja aberto para isso em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? A paz. Eu sempre ponho a Bíblia de cabeça para baixo, misericórdia. Sempre começo com a Bíblia aqui em cima e cabeça para baixo. Irmãos, antes de começar essa palavra, eu queria liberar uma palavra. Eu não está aqui no escrito, mas a gente tem que obedecer aquilo que Deus está falando. Eu via uma chave e eu falei, Senhor, no momento da adoração, no momento do louvor, mas eu comecei a ver essa chave e de repente apareceram duas chaves. Essas chaves apareceram diante de duas portas. Só que a chave não era Deus que mexia com essa chave. Essas chaves eram dadas a nós, às nossas vidas. A chave, uma tranca uma porta, a outra abre uma porta. Deus está falando ao nosso coração. É tempo de fechar algo na sua vida, trancar, e é tempo de abrir algo na sua vida. É tempo de fechar algo na sua vida, parar, estancar, fechar, e é tempo de abrir algo na sua vida. Eu senti muito forte isso. Eu creio que essa palavra vai estar trabalhando com alguém ou com alguém aqui dentro. E já está trabalhando no meu coração. E talvez eu não sei se é um diagnóstico, eu não sei se é uma situação que aconteceu, eu não sei. Mas uma coisa nós vamos ter que trancar. E encerrar. Confiar. Porque Ele é Deus. Ele está pedindo, mas eu que tenho que fazer isso. Eu tenho que ter uma atitude, uma ação. E a outra é abrir a porta e deixar o Espírito me conduzir. Porque eu não sei o que tem após essa porta. Mas eu sei que eu vou ser abraçado. Pela fé eu vou entrar e eu sei que vai acontecer. Amém? Vamos receber essa palavra em nome de Jesus. Eu queria que você abrisse em Gênesis. Eu vou dar uma passeada na Bíblia aqui. Nós vamos ler alguns versículos. Os próximos a gente lê, porque tem alguns 15 versículos, estou brincando. Eu queria que você começasse a abrir Gênesis capítulo 1, versículo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Nós estamos falando sobre o Espírito Santo e Deus nos ajude, porque falar de uma pessoa como o Espírito é algo que traz muita alegria ao nosso coração, mas muita responsabilidade. Em capítulo 1 de Gênesis está dizendo, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia o que nela? Trevas, sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, repete comigo, o Espírito de Deus se movia. Vamos repetir. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus para o Espírito. Disse Deus através do Espírito. Haja luz e houve luz. Liberou a palavra, acontece. Pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo, ele foi enviado para pôr ordem no caos. O Espírito Santo foi enviado para trazer luz e pôr ordem no caos. Ele põe ordem, ele organiza o caos, ele tira o caos. Ele arranca o caos, porque caos, a palavra caos significa confusão total. Não tem nem começo, não tem meio, não tem fim, não tem organização, não tem nada. É caos. E o Espírito Santo vem e ele põe ordem. E ele traz luz. Ele revela.
Deus é um Deus que se relaciona. Deus é um Deus que conversa. Deus é um Deus de relacionamento, de intimidade. Deus é um Deus que quer falar com o homem. Deus é um Deus que Ele colocou essa necessidade nele, de compartilhar o seu coração com o homem. Quando eu digo homem, eu estou dizendo homem e mulher. Ele quer falar com o ser humano. Ele quer conversar com o ser humano. Ele colocou essa necessidade no coração dele. Deus é um Deus relacional. Então Deus, ele sempre busca se apresentar, a conversar com o homem. Então Deus envia o seu Espírito para pôr ordem. Deus soprou o Espírito de vida em quem? Em algo inanimado. Ele constrói o homem do pó da terra, ele constrói a imagem e semelhança dele, e ele olha para aquele ser inanimado que não tem vida, e ele sopra o Espírito de vida, e aquela vida, aquele ser inanimado, aquela situação ali, tem vida, vem o fôlego de vida. O Espírito foi soprado, o Espírito se movia. Amém? Então o Espírito Santo, ele traz vida, ele traz ordem no caos, ele traz vida. Então Deus sopra, mas o que o homem fez? O homem peca, o homem quebra, o homem destrói uma aliança, porque o homem tem o processo de desobediência. E desobedecer com ciência. Ou seja, eu estou ciente em desobedecer. Eu tive a ciência em desobedecer. Porque a maioria das desobediências nossas são feitas com ciência. Eu não fui ali, eu tomei muito vinagre, eu estava meio com cabeça doida. Não é assim. Não é assim que funciona. Eu tive uma desobediência mesmo. Porque eu tinha ciência que eu estava fazendo errado. Então nesse momento o homem quebra e tem a queda. Ou seja, o espírito da vida foi tirado do homem. O homem passa a ter uma morte espiritual. O homem cai. E o homem passa a servir outro Deus. E aí as trevas entram no coração do homem. Eu fico imaginando o coração de Deus na hora que ele começa a procurar Adão. Porque Deus sabia que ele tinha caído. E quando ele fala para Adão: aonde você está? O que Adão responde? Tive medo e me escondi. Eu tive medo, me escondi. Medo de Deus, sendo que Deus é relacional. Deus quer falar conosco. O homem, então, olha isso. O homem se separa de Deus, não tem mais a presença de Deus. A ausência do Espírito do Senhor na vida do homem. Ou seja, o homem passa a ter uma natureza caída, uma natureza pecaminosa. Agora, Deus, na sua necessidade de ter relacionamento, Ele constrói isso nele. É estranho falar essa palavra, necessidade de Deus, mas nesse processo de relacionamento, Deus começa a construir um plano de fazer o quê? Conversar com o homem novamente. Ter a intimidade com o homem novamente. Então você vai passeando sobre a Bíblia, você vai estudando a Bíblia. Quando Deus fala para Abraão, Deus coloca Abraão, ele fala assim: Abraão, você está vendo a areia do mar? Você está vendo? Ele fala: sim, Senhor. E ele fala assim: você consegue contar a areia, os grãozinhos de areia? Ele falou: não, essa será a sua descendência. Abraão talvez morreu sem saber o que era isso. Abraão, você consegue contar as estrelas do céu? Não, não consigo. Essa será a sua descendência. Havia um plano no coração de Deus de atingir várias e várias milhões de pessoas. Abraão não sabia. Então Deus começa a construir isso. Olha em Números capítulo 9, versículo 17. Em Números capítulo 9, vão seguindo aí no Velho Testamento. Números capítulo 9, versículo 17. No versículo 17, Números capítulo 9, ele fala o seguinte: mas sempre que a nuvem alçava, sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda,
Os israelitas partiam no lugar em que a nuvem descia, e ali acampavam. Versículo 18. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam, e conforme a ordem do Senhor, acampava. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Então Deus, ele começa a construir um processo de aliança. Ele começa a construir um processo de conversar com o homem. E aí nasce o tabernáculo. Nasce o santo, o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. Então a nuvem naquele momento estava representando, trazendo a presença de Deus, o Espírito de Deus, e aonde a nuvem parava, eles acampavam, armavam aquelas tendas, e ali armava o processo do tabernáculo, e eles buscavam adoração a Deus, amém? É o que o versículo está falando. Devido ao pecado, Deus não podia ter aliança. Então Deus começa a trazer a presença dele, vinha sobre um tabernáculo. Todos os dias. Você leu essa frase aí, ó, no versículo, ele fala assim que todos os dias, no versículo 18, se acampavam todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo. Eles estavam debaixo do tabernáculo. Debaixo da presença de Deus, perdão. Aquele tabernáculo, eles estavam debaixo da presença de Deus. E ali adorava. Mas o Espírito de Deus estava dentro do homem aqui? Não. O Espírito de Deus vinha nesse formato. A glória de Deus vinha nesse formato. Sobre a tenda, o átrio, o santo lugar. O tabernáculo significa local de habitação. Assim era chamado devido o que Deus literalmente habitava naquele recinto sagrado. Ou seja, este lugar, Deus pediu para eles construírem para ter um processo de adoração. Deus começa a construir isso. Amém? Agora abra lá em 2 Crônicas, vai virando a página. 2 Crônicas capítulo 2, versículo 1. Era o plano de Deus em voltar a ter esse relacionamento, mas luz e trevas não pode ter aliança. Guarde o seu coração. Luz e trevas não pode ter aliança com Deus. Mas era um plano de Deus ter uma aliança. 2 Crônicas, capítulo 2, versículo 1. Determinou Salomão edificar uma casa ao nome do Senhor, como também uma casa para o seu reino. Eis que estou para edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, para lhe consagrar, para queimar perante ele incenso aromático. Eu vou parar aqui, ele vai dando a sequência, falando da lua, falando das situações, para poder adorar o Senhor. Então o que está dizendo nesse versículo? Homens tementes como Salomão levanta lugares para que a glória de Deus viesse, até por determinação de Deus. O sacerdote entrava ali naquele santo lugar, e ali fazia o sacrifício, havia o átrio, e havia um sumo sacerdote que entrava. Eu lembro do Kleber, ele vai lembrar desse dia. Nós estávamos numa chácara, e tinha a Arca da Aliança, né? Passei uma semana construindo a Arca da Aliança. E quase no dia ela quebrou. Fizemos um baú, pintamos de dourado e fizemos ali. E nós ficamos a madrugada inteira adorando. Aí tinha o átrio, né? Fizemos o candelabro, tudo. E estava uma presença de Deus. Eu lembro, nunca me esqueço do Kleber. A hora que entramos no Santo dos Santos, ele falou, eu vou morrer, a glória está aqui. Amém. Mas ele estava certo. O temer a Deus, porque olha, o sumo sacerdote, ele era amarrado o quê? Ele tinha como que é, pastor? Ele tinha o quê? Não é estola sacerdotal, é isso? É isso? Chama isso, aquela roupa, eu esqueci o nome daquela roupa. Eu não vou falar vestido, mas era uma roupa que no final dela tinha sininhos. E eles amarravam uma corda na cintura. Então o sumo sacerdote ia devagarzinho, e a glória ali, queimando ali, aquela presença de Deus na Arca da Aliança, eu fico imaginando. E o sumo sacerdote, ele entrava devagarzinho, os sininhos balançando. Os sininhos balançando. De repente, se o sininho parasse de fazer barulho, o que tinha acontecido com ele? Tinha morrido. Ele não podia ter processos de pecados de Deus, contra Deus.
ele tinha que ter a purificação. É isso a palavra? Aí eles tinham que puxar a corda daquele corpo. Eles não podiam entrar. Por isso que o pastor estava com medo de entrar, né? Todos nós estávamos aquele dia. Estava sem a corda. Então tinha que puxar a corda. Porque se alguém entrasse, morria. Morria tamanha a glória de Deus. Era esse processo de adoração, era esse processo de Deus conversar com o homem no Antigo Testamento. Salomão fez uma casa, fez um templo, era todo cheio de ouro, um templo maravilhoso. E Salomão, ele corria, naquele momento corria o risco, a presença do Espírito de Deus. Salomão sabia do processo. E nós, estudando a Bíblia, a gente vai ver o processo que Deus trazia a sua glória sobre estas vidas. Veja bem, o Espírito de Deus habitava dentro do homem? Não. Ele vinha sobre o homem. Nós vamos ver agora, ó. Abra lá em Juízes, capítulo 14, versículo 19. Eu só estou empurrando para frente aí, ó. O Espírito de Deus, ele não habitava o homem, devido à luz não ter aliança com trevas. Guarda isso. O Espírito de Deus vinha sobre um lugar físico até aqui, e não humano. Olha em Juízes, capítulo 14, versículo 19. Olha o que está escrito na tua tradução. Eu tenho uma tradução aqui. O Espírito do Senhor se apossou de Sansão, que desceu aos asquelonitas, matou 30 homens e tomou suas vestes. O Espírito do Senhor se apossa do homem, ele tem a força suficiente para combater um exército. Quem que perdeu a força estava no cabelo de Sansão? A gente lê, parece que o cabelo dele, todo mundo queria ter aquele cabelo, porque parecia que a força estava ali. Sansão era consagrado. Mas o Espírito de Deus se apossava de Sansão e ele executava uma ordem. Mas o Espírito Santo não estava, o Espírito do Senhor não estava dentro de Sansão. Ele se apossa e Sansão faz todo aquele processo. Quando Sansão desobedece, Sansão quebra uma aliança, ele conta o segredo. O que acontece com Sansão? Ele perde a força, sai a presença. E aí nós sabemos a história, ele morre cego, é muito triste. O Espírito Santo, vocês não precisam abrir. 2 Crônicas, capítulo 24, 20 fala: o Espírito de Deus se apossou de Zacarias, que se levantou diante do povo e lhes disse: assim diz o Senhor. Então o Espírito de Deus, naquele momento do Velho Testamento, ele vem e traz um processo sobre o homem, mas ele não fica dentro do homem. A mesma coisa em 1 Samuel, não precisa abrir, capítulo 16, versículo 13 e 14. O Espírito do Senhor se apossou de Davi após Samuel ungir com chifre de azeite. Davi, no momento que ele se levanta contra o gigante, imagina um menino pequenininho, pega lá a sua funda, coloca as pedrinhas, começa a rodar e atira no gigante. Quem está fazendo a direção das pedras? Quem está fazendo ele atirar no gigante? Não é mais Davi, é o Espírito Santo que se apossou dele, o Espírito do Senhor, e vai batendo de frente àquele homem, aquele gigante bate bem na fronte dele e ele cai morto. O Espírito do Senhor direciona. Amém? Tudo bem? Estava dentro de Davi? Não. Tanto é que Davi escreve o Salmo 51, ele fala assim: Senhor, não retires o teu espírito, não arranque de mim o teu espírito, porque Davi comete adultério, Davi faz todo um processo errado na sua vida. Então você está vendo que o Espírito, ele se apossa do homem, vem sobre o homem não tinha sua presença dentro de si. As pedras da funda de Davi clama, Davi peca, não retira o Espírito. Então na verdade, o homem naquele momento tem o apossar do Espírito Santo só. E são poucos homens. Mas havia uma promessa lá atrás para Abraão. O que Deus estava querendo fazer? Eu quero agora que você abra em Romanos, capítulo 11, versículo 33. Esse versículo, ele é tremendo.
Esse versículo mexe com o nosso coração até hoje. Há muitas músicas feitas em cima desse versículo. Romanos capítulo 11, versículo 33. Tem até uma música da a Lu que fala muito dela. Cadê a Lu? Me ajuda. A Lu sumiu. Vou tentar lembrar o nome dela. Romanos 11, 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como a ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis são os seus caminhos. 34. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória pelos séculos. Amém. Quem foi a mente do Senhor? Quem foi aquele que foi o instrutor de Deus? Quem compreendeu a mente do Senhor? Quem colocou na cabeça de Deus, no coração de Deus? Faça um plano, constrói alguma coisa para voltar o homem de volta. Não, para trazer o homem para si, trazer o relacionamento do homem. Quem foi ele? Ele mesmo tinha um plano. Ele tinha uma construção de um plano. Quem que instruiu? Quem que passou no coração de Deus? A presença humana para Deus é importantíssima. Aonde Deus queria chegar, o homem só tinha parcialmente a presença devido ao pecado. Ele não tinha o Espírito de Deus dentro dele. Ele não tinha o processo de Deus dentro dele. Mas Deus fez no coração dele um plano. Ele ama o mundo, ele amou o mundo de tal maneira que ele constrói um plano para que o homem viesse a ter um relacionamento com ele novamente. Mas não é somente ter um momento de o Espírito vir para jogar as pedras contra o gigante, do Espírito vir e falar assim, diz o Senhor. Não é só esse momento. Ele quer os momentos como Adão estava no começo, momentos de relacionamento. Amém, igreja? Deus está mostrando aqui que Ele constrói um processo. Quem foi então? Qual era o propósito de Deus? O plano dele era voltar a ter esse relacionamento. Como o homem se está cheio de trevas, cheio de processo de trevas, como que eu faço uma ligação de luz e trevas? Como que eu consigo aliar barro com ferro? Não tem como, porque trevas é ausência de luz. Deus queria encher o coração do homem de luz. Deus queria entrar no coração do homem, mas não tinha uma liga, não tinha um processo, não tinha como. Mas Ele constrói um plano. Ai, que plano maravilhoso! No capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, vamos lá, 7:47, já estou indo para o final dos versículos. Atos 7:47, e nós vamos próximo aí, o 17 e 24. No capítulo 7:47, o Senhor está falando aqui, Paulo está escrevendo aqui, e Salomão lhe edificou uma casa, versículo 48, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Fala comigo, o Altíssimo, o Deus Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Lá no Velho Testamento, ele vinha a presença, tinha a arca, depois a nuvem se movimentava, o tabernáculo era montado, depois Salomão constrói um tabernáculo, vem a arca da aliança, vem todo o processo, Deus vinha, não habitava, ele só vinha e saía, entrava ali, saía, e assim era. Agora, o Senhor, Ele não é Deus para habitar em lugares feitos por mãos humanas. Ele não quer isso. Apraz o coração de Deus não habitar em lugares como algo físico.
Mas Júnior, como você diz então a gente vem na igreja adorar? Nós somos a igreja do Senhor. Você vem aqui trazendo a fome que você conquistou lá na sua casa, buscando Jesus, e aqui nós adoramos o Senhor em conjunto, nós adoramos quão é bom que os irmãos vivam em união, amém, precisamos ter isso, precisamos ter essa construção, precisamos ter esse processo, porque nós estamos juntos no templo do Senhor, buscando a presença do Senhor, mas o Senhor não está nesse lugar físico de tijolo, o Senhor está em outro lugar. Também Deus não está no céu, lá em cima, tão distante de nós. Deus quer outro lugar. Nós vamos ler aqui, aonde que Deus quer morar. Deus não habita nesses templos. O Espírito Santo de Deus achou um lugar de relacionamento, como no princípio. Onde é a casa de Deus hoje? Pergunta para o seu irmão aí, aonde é a casa de Deus hoje? Aonde é a casa de Deus hoje? Aonde é o lugar que Deus habita? Aleluias. Deus nos ajude. Mateus 27, 50. Irmãos, vai ter cura neste lugar, vai ter coisas grandes aqui. Falei para a Renata que eu tenho síndrome do pensamento acelerado. E às vezes eu ouço a pregação que eu ministrei e falo, Jesus, eu paro de ouvir, porque eu falo às vezes umas palavras atropeladas. Uso plural, singular, misturo tudo. Corto palavra com umas palavras, até escrevendo texto. As minhas redações eram boas até certo momento, depois eu tirava 0. Mas eu fui melhorando. Eu sou um comedor de palavras, de letras. Mateus 27, 50. Está preparado? Fala para o teu irmão aí, está preparado? Senhor, me ajuda. Está preparado? Mateus 27, 50. Vamos ler pelo Espírito de Deus. Os irmãos do louvor podem vir. Já podemos ficar aqui, já. Jesus clamando em alta voz, outra vez com grande voz, ele rendeu o Espírito, ele morre naquela cruz, versículo 51, eu estou lendo o 27, 50, agora eu vou para o 51, e eis que o véu do templo se rasgou em 2 de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam as pedras, versículo 52, abriram os sepulcros, muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Se você continuar, você vai ver o estrago para o inferno que aconteceu nesse dia. O estrago para Satanás que aconteceu nesse dia. O diabo não sabia do plano perfeito de Deus. Ele queria fazer Jesus adorar. Ele queria fazer Jesus se prostrar diante dele. Ele queria fazer Jesus se entregar para ele. Mas o Senhor falou: a um Deus somente vou adorar. A único Deus somente vamos adorar. A Ele daremos culto. Nesse dia, houve um rasgar do véu. Deus não quer o templo feito por mãos humanas. Deus não quer vir mais só em alguns momentos. Deus quer algo maior. Deus quer habitar no coração do homem. Deus está dizendo: eu quero habitar no seu coração, homem, escute, porque eu amei o mundo de tal maneira que eu entreguei meu Filho, Jesus Cristo, o unigênito, o primogênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna, porque você é a habitação de Deus, somos a habitação de Deus. Vamos ficar de pé, por favor. Jesus, o sacrifício perfeito, Ele fez uma aliança entre o homem e Deus. Ele recebe sobre si toda a maldição, trevas humana. Quando Ele morre,
abre-se uma porta, abre-se um véu, rasga-se um templo, e os mortos, os santos que morreram, começam a se levantar. As pessoas que buscavam Deus, que morreram e não tiveram isso que o Senhor construiu, eles se levantam porque eles receberam o Espírito de Deus. O Espírito de Deus vivente entrou naqueles corpos. O Espírito de Deus pegou aquelas formas mortas, aqueles esqueletos, aquelas pessoas mortas e levantou. Deus quer levantar as nossas vidas. Deus quer falar: eu quero um relacionamento. Não mais terei que vir sobre tijolos, não mais terei que vir sobre a Arca da Aliança, não mais terei que trazer uma nuvem e fogo para descer no tabernáculo, porque hoje o Senhor está dizendo: eu quero habitar num coração de um homem, de uma mulher, eu quero habitar no coração de um adolescente, eu quero habitar no coração de uma criança, eu quero se mover dentro dos corações de vocês. Aleluias, Espírito Santo de Deus, obrigado, Jesus, porque o Senhor morreu naquela cruz para isso acontecer. Hoje eu e você temos o Espírito Santo. Júnior, eu não tenho, não é possível, porque há muita coisa errada na minha vida. Você tem o Espírito Santo. Você tem, a Bíblia está falando. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, está dizendo: acaso, irmãos, acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos, mas vocês me pertencem. Eu não pertenço a mim mesmo. Igreja, escute. Nós não precisamos mais de entrar num lugar, ficar matando animais, cortando ovelhas, lançando os bodes expiatórios no deserto, como era feito. Não precisamos mais ter processos do sumo sacerdote daquela forma. Não precisamos mais. Hoje nós podemos adentrar o coração de Deus e conversar com Deus, como o filho conversa com o pai conversa com o filho. Nós temos dentro de nós o Espírito Santo de Deus. Isso é maravilhoso. O Espírito Santo, esse ano está se fechando. Nós temos hoje como decidir fechar a porta. Nós temos hoje como decidir abrir a porta, porque o Espírito Santo de Deus está sobre nós, está no nosso coração. E Ele está falando, como Ele falou para a samaritana: fluirão rios de águas vivas do seu interior. Fluirão rios de águas vivas do seu interior. Fluirão as fontes que jorram para a vida eterna. Você é aquele presente de Deus. Nós somos aqueles adoradores. Aleluias. Nós podemos adorar em espírito e verdade. Adore o Senhor. Adore o Senhor.